Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando o Brasil Consciência dessa semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Muito bem, na semana passada nós trouxemos para vocês a informação com base nas pesquisas do CEMADEM de que o Brasil está enfrentando uma seca recorde neste momento. Bom, no programa de hoje a gente vai mostrar para vocês como é que um outro instituto está trabalhando para tentar mitigar os efeitos da seca no meio da Amazônia e evitar principalmente a repetição do ano passado, quando nós tivemos inúmeras mortes de botos na região. Você também vai ver como é que está sendo feito o trabalho de pesquisa social com a população ribeirinha para mitigar efeitos da seca e distribuir conhecimento e água potável para todo mundo. Antes, a gente faz um giro de notícias com informações sobre os institutos da nossa região. Veja. Ainda falando do CEMADEM, o Instituto divulgou a criação de uma nova plataforma para comunicação direta com as defesas civis de todo o país. O sistema Fala DC está em funcionamento desde o último dia 7 e, segundo o Instituto, serve para que as defesas civis possam fazer solicitações diretas de serviços e informações, como, por exemplo, a realocação de equipamentos, problema de acesso aos dados e mapa interativo do CEMADEM, dentre outros. O canal é exclusivo para integrantes da Defesa Civil e a população em geral deverá continuar usando o canal anterior, o Fala BR, para ser atendida. Para acessar o novo Fala DC no site do CEMADEM, as defesas civis devem utilizar o link faladc.cemadem.gov.br, conforme está na tela neste momento. E por falar em comunicação entre o CEMADEM e a população, esse foi um dos temas apresentados pelos candidatos ao cargo de novo diretor do CEMADEM nas entrevistas que nós fizemos neste programa há 2 semanas. E agora nós precisamos informar vocês que houve uma alteração no cronograma do Comitê de Buscas para a nova diretoria. A data para a apresentação oral dos candidatos a diretor do CEMADEM, que teria sido no último dia 20, foi adiada para o próximo dia 7 de novembro. O Brasil Consciência continua acompanhando o processo eleitoral do CEMADEM e vai transmitir informações deste evento. Agora a gente traz para vocês mais informações sobre a criação da nova estatal brasileira, a Estatal Aeroespacial ALADA. Você que acompanha o nosso programa sabe que há 2 semanas nós estamos noticiando este acordo entre o governo federal e a aeronáutica que vai permitir a criação da empresa como uma subsidiária da Nave Brasil. Você que assistiu os nossos programas sabe que os nossos analistas classificaram essa empresa como mais um cabide de emprego para militares da ativa e inativos. Pois muito bem, na última semana, o portal O Antagonista trouxe informações dando conta de que a própria Nave Brasil já é um cabide de empregos para militares. Veja os detalhes. Segundo o texto assinado pelo jornalista Cláudio Dantas, diretor-geral do jornalismo do site, a diretoria da Nave Brasil possui vários oficiais aposentados, ocupando alguns dos 16 cargos da instituição, entre eles o presidente, 2 diretores, além de integrantes do Conselho Fiscal de Administração. O artigo detalha que entre eles está, por exemplo, o major brigadeiro reformado José Pompeu dos Magalhães Brasil Filho, que foi chefe do DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. O major estaria recebendo, neste momento, R$ 28.300 para ser o presidente da Nave Brasil. Como militar aposentado, ele já recebia outros R$ 32.900 por mês. Então, agora, ele está recebendo do Poder Público Federal mensalmente R$ 61.200, rendimento maior do que o teto do funcionalismo público e o salário do próprio presidente da República, fixados hoje em pouco mais de R$ 44.000. O valor não inclui jetons e gratificações que o major ainda pode receber pela atividade na Nave Brasil.
O site também detalha que o diretor de administração, o coronel-intendente Carlos Roberto Santos, e o diretor de serviços, coronel aviador Marcelo Moraes de Oliveira, ambos reformados, recebem atualmente 25 mil cada um para serem diretores na Nave Brasil. Eles já recebiam anteriormente 25 mil e 27 mil, respectivamente, em suas aposentadorias. A Nave Brasil foi criada por meio de uma medida provisória editada por Jair Bolsonaro em 2019, a partir da cisão da Infraero para absorver atividades de navegação aérea. Conforme quadro divulgado pelo site O Antagonista, atualmente a folha de pagamento da diretoria da Nave Brasil supera os 2 milhões de reais em remuneração e em jetons. Enquanto a ALADA não vem e não temos uma definição de qual será o papel do IAE quando ela eventualmente existir, a Aeronáutica e a Agência Espacial Brasileira continuam fazendo divulgação de novos planos e projetos para a parte militar de lançamento de foguetes do Programa Espacial Brasileiro. Agora temos até data de lançamento para o VS-50, foguete que ainda não existe. Veja. No último dia 17 de outubro, o IAE completou 70 anos de existência e a data passou quase despercebida, marcada apenas por essa singela postagem nas redes sociais da AEB. No site oficial do Instituto, nenhuma menção ao aniversário, mas a postagem de uma notícia de um mês atrás que nós, do Brasil Consciência, já havíamos antecipado com exclusividade 2 meses antes. A notícia foi a visita dos oficiais do IAE ao DLR na Alemanha, que teve como motivo oficial a discussão da continuidade do programa VLM e a construção de seu antecessor, o foguete de testes VS-50. O texto foi publicado pelo IAE nesta segunda-feira, dia 21, detalhando eventos da visita que aconteceu um mês atrás, entre os dias 16 e 20 de setembro. A publicação reafirma a informação sobre o adiamento do segundo teste com o motor S-50 para o próximo ano, que nós já havíamos divulgado aqui também com exclusividade. A novidade contida no comunicado do IAE agora foi a fixação de uma data para o lançamento do VS-50. Segundo o cronograma, o voo do VS-50 acontecerá no segundo semestre de 2026. Muito bem, essas são as informações transmitidas pelo IAE do DCTA em São José dos Campos sobre a visita dos oficiais representantes do Instituto ao DLR alemão. A gente espera que tudo isso seja verdade e não temos motivo para desconfiar, mas o histórico do Programa Espacial Brasileiro e a experiência que nós já temos com cronogramas anteriores sistematicamente desobedecidos nos obriga a fazer algumas considerações. A primeira delas é a seguinte: para que esse foguete VS-50 exista e seja capaz de voar, é necessário que um novo motor S-50 seja envelopado. E hoje, a produção do motor S-50 está sob responsabilidade da Avibras, empresa em recuperação judicial, estado falimentar com 700 milhões aproximadamente de dívidas acumuladas e trabalhadores em greve há mais de 1 ano e meio sem receber salários. Se toda essa situação envolvendo a Avibras for resolvida, talvez seja possível fornecer um motor a tempo, mas aí entra em cena um outro fator: será necessário integrar esse foguete com os equipamentos do DLR alemão, inclusive o motor S-44, e considerando a agilidade demonstrada anteriormente, a gente não tem tanta certeza que tudo isso vai acontecer. Há ainda um outro fator: se realmente o VS-50 vai voar no segundo semestre de 2026, por que é que a Aeronáutica contratou a empresa MacD para fazer o foguete Rato para um teste que usaria o mesmo VS-50? Qual seria o propósito disso, já que o foguete da MacD não deve voar antes de 2027? Essas são algumas ponderações
que ficam na cabeça da gente. Mas o planejamento para o voo do foguete Rato, que está sob a responsabilidade da MACD e que, segundo o que foi dito aqui no Brasil Consciência, vai usar um motor S50, continua sendo executado, pelo menos nas compras para os testes. A FINEP concluiu a licitação para a última peça do túnel de vento que vai testar o protótipo em tamanho real. Veja as informações. A aquisição da última parte do túnel de vento do 14X é necessária para realizar o derradeiro teste com o protótipo em escala de 1:1. As imagens que você vê são da nossa visita ao IAV em 2019, quando pudemos registrar o início da construção do túnel. A licitação realizada pela FINEP teve apenas 2 empresas interessadas, a Impacto Technological Development Limitada e a Moroshima e Companhia Limitada. A Impacto Engenharia havia oferecido um valor menor de R$ 796 mil para a execução do projeto, enquanto a Moroshima ofereceu o serviço por R$ 998 mil. Segundo o parecer técnico emitido pelo IAV, porém, a Impacto acabou desabilitada e a Moroshima deverá ser declarada a vencedora na continuidade da sessão que acontecerá no próximo dia 23, a partir das 14 horas. Segundo informações da Funcat, a Impacto ainda pode interpor recurso. Nós solicitamos informações ao IAV sobre a continuidade do programa 14X e a contratação do foguete Rato, e a assessoria de imprensa do Instituto nos informou que não dispõe de porta-voz para o projeto neste momento. Antes que o VS-50, o Rato ou o VLM existam, o lançamento orbital mais próximo dentro do Programa Espacial Brasileiro é o do foguete sul-coreano da InnoSpace, programado para ser lançado de Alcântara em março do ano que vem. E a AEB divulgou quais serão os satélites e a carga útil brasileira que será lançada nesta missão. Veja as informações. Segundo informações divulgadas pela AEB, serão lançados ao espaço a partir de Alcântara 2 CubeSats feitos pelo INPE em parceria com universidades do país, além de um sistema de navegação inercial feito por empresas do país sob encomenda tecnológica da própria AEB. Ainda de acordo com o comunicado, o CubeSat Golds da Universidade Federal de Santa Catarina é um satélite de tamanho 2U, o que representa dizer que ele terá aproximadamente 2 quilos com 10 centímetros de largura em cada uma de suas faces. O outro dispositivo é menor, não ultrapassando a casa de 1,3 kg. Segundo informações da AEB, os dispositivos vão trabalhar em conjunto, fortalecendo o sistema de coleta de dados brasileiro. Muito bem, a gente continua falando de pequenos satélites brasileiros, mas agora de sensoriamento remoto. A AKR divulgou o resultado das primeiras imagens obtidas pelo VCube-1, o satélite produzido pela Visiona, que foi o primeiro satélite 100% comercial lançado pelo Brasil. Além de ser maior do que esses CubeSats que eu havia mencionado anteriormente, ele também é um satélite tecnologicamente muito mais importante e muito mais avançado. Veja os detalhes. O satélite VCube-1, lançado em abril de 2023, foi projetado pela Visiona, uma joint venture entre Embraer e Telebrás. Em sua carga útil, o VCube-1 leva uma câmera produzida pela Opto Space e Defense, uma empresa do grupo AKR, na qual o Brasil Consciência já esteve, para mostrar o desenvolvimento das câmeras MUX e WFI que equipam os satélites Cibers e Amazônia. Segundo informações da AKR, a Opto 3U Cam é a primeira câmera reflexiva projetada e produzida no Brasil, com capacidade para fazer imagens da superfície terrestre em alta definição, podendo identificar do espaço objetos com pelo menos 3,5 metros. A câmera dispõe de um sistema óptico composto por 3 espelhos e sensores de alta frequência para compensar o movimento do satélite, garantindo imagens de qualidade. O VCube-1 foi um satélite financiado pelo governo federal por meio da FINEP e nós entrevistamos representantes da Visiona sobre o funcionamento dele recentemente.
Confira. Em que pé que está esse novo satélite brasileiro de sensoriamento remoto? Ele está indo bastante bem. Obviamente que é um desafio enorme. Um satélite de altíssima complexidade. Mas a gente está avançando nas fases de projeto conforme previsto. Para o nosso telespectador que não estava acompanhando, que não sabe, que satélite é esse e o que, que tem de especial? Ele tem uma câmera diferente, né? Tá. Esse satélite, a primeira missão dele é ver imagens de altíssima resolução. Né, com imagens submétricas, ou seja, imagens que você, do espaço, consegue ver bastante detalhes que está sendo feito. Isso tem vários usos, né? Desde monitoramento de infraestrutura, né, a parte naturalmente de defesa, da PET, a parte agricultura, a gente está tendo bastante ênfase na questão da agricultura, proteção a desastres naturais, né, no Rio Grande do Sul, né, então ele vai ser um artefato que tem potencialmente muito uso prático para a nossa economia. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro das ações que estão sendo tomadas pelo Instituto Mamirauá para tentar mitigar os efeitos da seca no Amazonas. É um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente fala agora um pouco sobre os efeitos dessa seca extrema que afeta todo o país e tem afetado muito o bioma amazônico. A gente está em contato com a pesquisadora líder do Laboratório de Mamíferos Aquáticos do Instituto Mamirauá, que fica lá em Tefé, na Amazônia. A pesquisadora Miriam Marmontel está aqui com a gente conversando agora sobre uma notícia, né, um fato que repercutiu muito no Brasil e no mundo no ano passado. Vocês se lembram, a gente mostrou aqui no programa Brasil Consciência. Inclusive estamos colocando na tela agora, nesse momento, algumas das imagens que nós obtivemos naquele momento, quando foi registrada a mortandade de botos lá no Lago Intefé. Foram mais de 200 animais encontrados mortos. Depois a gente foi na exposição do Instituto lá na SBPC e mostramos esse experimento que eles estavam fazendo. Veja. E no nosso stand, nós trouxemos para a pessoa que vem aqui sentir a temperatura da água que chegou ao Lago Tefé, que é onde aconteceu a mortandade dos botos. A temperatura chegou a 41 graus e você pode experimentar aqui a temperatura ambiente e a temperatura que estava ano passado na seca. Se eu puder demonstrar com você pode vir aqui um minutinho? Aqui a gente tem a temperatura da água, a temperatura ambiente, e aqui 41 graus, que foi o que os botos experimentaram durante a seca. Então, a gente aqui se sente um pouco como os botos, né? Não tem como ficar nessa água. Deixa eu experimentar aqui, claro. Peraí, vamos lá. Normal, 41 graus. É uma sopa. É uma sopa. E aqui a gente tem a foto de um boto saudável. E aqui, infelizmente, um boto já que morreu, né? Para completar, a qualidade do ar estava muito ruim. Nós fizemos uma medição da profundidade do rio ao longo de 10 quilômetros e a profundidade estava 50 centímetros. Estava muito raso, o ar estava extremamente ruim e a temperatura dessa maneira. Então, não deu, né? Muito bem, vamos conversar agora com a pesquisadora Miriam. Muito bom dia, obrigado por a senhora ter disponibilizado seu tempo aí para nos atender. Como é que estão as ações que vocês estão tomando para tentar prevenir mortes nesse ano? Já foi registrada a mortandade de algum boto por conta dessa seca? Bom dia. Bom dia, Edmond. Bom, desde o início desse ano nós estamos nos preparando para esse momento, né, de seca, fazendo um monitoramento muito intensivo do lago, tanto em termos de busca de carcaças, comportamento dos animais, se ele está em um padrão normal, né? Também fotoidentificação, e fizemos uma tentativa de captura dos animais para avaliar a saúde e instalar transmissores para acompanhar o deslocamento dos animais. Neste momento, a situação parece bem tranquila. Na verdade, nós tivemos uma seca muito intensa, os níveis
do lago estão mais baixos, inclusive, do que no ano passado, mas a temperatura não subiu da forma como subiu no ano passado, né? Nós tivemos alguns dias registrando 38 graus, eh, mas a verdade é que nós tivemos muita nebulosidade nesse período e também as próprios incêndios que ocorreram aqui no entorno, né, geraram umas tempestades até meio feias, mas que jogaram um pouco de água no lago, então a temperatura permaneceu amena durante esse período. Então, nesse momento, os animais estão bem, não ocorreu mortandade associada à temperatura. Mas nós registramos sim algumas mortalidades associadas ao fato de que o lago está muito raso e tudo muito concentrado em um canal, por onde passam botos, jacarés, peixes-boi, peixes, né, e todos os tipos de embarcação que se aproximam da cidade. E nessa situação nós tivemos casos de atropelamento de animais, né, cortes com as hélices de barco, tivemos um caso de abarroamento e também casos de interação com redes de pesca, né, que é mais ou menos comum também durante a seca, mas foi exacerbado nesse momento porque, novamente, toda a biota, né, e todo o ambiente está muito concentrado em um espaço muito pequeno. Nossa, que dificuldade, doutora. No ano passado vocês registraram um pouco mais de 200 animais mortos. Até o momento, essa mortandade causada por esse problema, vamos chamar assim, de tráfego, ela é significativa? Ela é significativa no sentido de que nunca tinha sido reportada na Amazônia, né? É muito comum acontecer com peixe-boi na Flórida, já houve poucos casos em outros locais do Brasil, mas na Amazônia nós nunca tínhamos documentado isso, né? Apesar de que o Lago Tefé é bastante usado, né, por embarcações, na maioria da Amazônia ou nas regiões próximas, o pessoal usa muito rabeta, né, que é um pouco mais, uma embarcação mais com um motor mais lento, menos potente, e aqui os animais provavelmente se acostumaram, né, tanto com o ruído quanto com a movimentação dessas embarcações, que podem ser bastante rápidas. O problema justamente é que ficou tudo muito concentrado num pequeno canal, né? Para as pessoas que não sabem, o Instituto Mamirauá faz esse trabalho no Lago de Tefé, onde há um controle dessa população. Hoje vocês estimam que existam quantos botos vivendo no lago? Na verdade, o nosso foco maior sempre foi nas reservas de Mamirauá e Amanã, mas nós fizemos uma estimativa populacional dos botos de Tefé em 2013 e o que nós estimamos foram 900 botos vermelhos e 500 tucuxis. Então, verificando, né, o número que nós perdemos no ano passado, 209, que foram 178 botos e 31 tucuxis, é uma porcentagem bastante alta, né, de perda dessas populações. Mas esse ano nós estamos fazendo estimativas a cada 3 meses para ver variação ao longo do ano e ao final do ano compararmos, né, com essa estimativa de 2013 para ver se houve alguma mudança significativa ao longo desses 10 anos. Incluindo os animais de reserva, há alguma estimativa da quantidade de animais que existam? Ele é um animal considerado em extinção, doutora? As duas espécies de boto, o vermelho e o tucuxi, são considerados ameaçados de extinção, né? Tanto pela lista vermelha da IUCN quanto pela lista brasileira. Mas, infelizmente, nós não temos uma estimativa completa para a região toda, porque a Amazônia tem muitas particularidades, né? São várias Amazônias dentro da Amazônia. Diferentes tipos de água, diferentes químicas e físicas da água, né? As ameaças que ocorrem em cada um dos rios são diferentes, né? Pode ser hidrelétrica, pode ser mercúrio, pode ser interação com pesca, então isso tudo é uma equação muito grande para se colocar tudo num só. Como a Amazônia é muito grande, nós não conseguimos também cobrir toda ela, né? Nós temos feito ao longo dos anos várias amostragens em alguns dos rios maiores, cerca de 400 quilômetros de cada rio, né? Utilizando uma metodologia bem detalhada e focada
na estimativa populacional, e nós temos variações muito grandes, né? Por exemplo, Purus é um rio que tem muita quantidade de botos, talvez com maior abundância no Brasil. O Tefé já não tem tanto, então tem uma grande variabilidade ao longo da Amazônia, e eu acho que nós não cobrimos ainda o suficiente dela para que a gente possa ter alguma média, dar uma ideia maior do que seria, né, a abundância total na região. Estou falando tudo isso para a gente saber a importância do trabalho do Mamirauá, um animal amazônico magnífico, ameaçado de extinção, e como a doutora disse, é impossível para descobrir, até porque a Amazônia é muito grande, e o Instituto Mamirauá não tem tanta gente assim, é uma estrutura bastante reduzida. Para quem não conhece, além desse trabalho emergencial que vocês estão fazendo agora, como é que é o manejo, a proteção e a pesquisa com esses animais mamíferos ao longo do ano normalmente, doutora? O nosso grupo trabalha com os 5 gêneros de mamíferos aquáticos, né? O peixe-boi, os 2 botos e as 2 espécies de lontra. Então, nós temos foco muito grande no peixe-boi, nós trabalhamos com a parte de caça, né? Tentando entender os níveis de caça que ainda existem, que são basicamente de subsistência nesse momento. Nós também estamos retomando um centro de reabilitação de peixes-bois órfãos, né? Quando pessoas locais caçam a mãe e fica o filhote à deriva, né, e sem condições de sobreviver. Então, nós reabilitamos esse animal, depois de 2 anos, mais ou menos, nós o soltamos outra vez no ambiente. Com relação aos botos, nós fazemos essas estimativas populacionais em vários rios da Amazônia e também fazemos expedições de captura para avaliar a saúde deles, né, que foi uma das coisas que nós tínhamos em mente, que em algum momento aconteceria alguma tragédia, alguma crise, né, como ocorre em outros locais do mundo, mas nós nunca tínhamos imaginado que fosse devido ao calor, né? Pensávamos em alguma doença, alguma poluição, e acabou acontecendo isso que aconteceu o ano passado. Então, a gente permanece fazendo esses esforços para conhecer melhor a saúde deles e poder intervir se for necessário, né? E com relação às lontras, nós focamos principalmente na ariranha, ela foi uma espécie muito abatida, né, durante a época da caça, e nós documentamos o retorno dela na Amazônia, no início dos anos 2000, na reserva Manã. Então, nós monitoramos as populações daquela região, né, como elas vão renovando e ocupando mais o lago e reocupando sua distribuição original. Mas o peixe-boi também foi muito afetado pela questão dessa mudança climática, da seca da baixa dos rios, doutora? Existem 2 problemas com relação ao peixe-boi e à seca, né, as mudanças climáticas. Em primeiro lugar, é um evento que acontece normalmente nessa época. As plantas aquáticas morrem, né, então os animais ficam sem alimentação e eles buscam a lama no fundo dos lagos para conseguir encher o estômago, né, de certa forma. E nessa lama, obviamente, tem matéria orgânica em decomposição que supre algumas das necessidades deles, mas eles acabam ingerindo, especialmente se a seca for prolongada, ingerindo muito dessa lama, né, desse sedimento de fundo, e acabam entupindo os intestinos e morrem por isso, né, pela interrupção da passagem do alimento. Mas nós também temos documentado, isso também ocorre em outras secas, mas cada vez mais exacerbado pelas mudanças climáticas, que existe uma intensidade maior de caça nesse período, porque os animais se refugiam em poços mais profundos de quaisquer dos corpos d'água onde eles vivam, e a população local conhece, né, esses poços mais profundos, e aí os animais ficam concentrados e muito mais vulneráveis à caça, né? Então, nós documentamos eventos de caça no ano passado aqui no Lago Tefé, e esses foram documentados também no Lago de Quari, em vários outros lagos da Amazônia. Especialmente, por exemplo, aqui em Tefé, né, existe um componente de comércio local, né? Mas normalmente durante o ano nas comunidades é uma caça de subsistência. Aqui já passa a ser um pouco mais preocupante, né? Porque são números bem maiores por pessoas que não são nem profissionais na caça, né? Que normalmente a caça é feita com arpão. São pessoas que simplesmente se aproveitam daquela situação dos animais estarem concentrados e muito facilmente capturados. Se aventuram na caça por aí. Uhum.
Bom, agora, e com relação à lontra, vocês documentaram, como a senhora disse, o reaparecimento dela, a estabilização da espécie, e agora como é que ela está se adaptando a essa nova situação, esse novo normal? A gente tem tido um pouco de dificuldade em encontrá-las, né, nessa época. Elas, durante a cheia, na verdade, é quando elas adentram a floresta alagada e nós perdemos um pouco do contato. Mas nessa seca intensa, elas também desapareceram um pouco dos barrancos, né, dos locais normais onde nós costumávamos monitorá-las. E então, nós também estamos tentando entender o que está acontecendo com as populações de ariranhas nesse momento. Tá certo, eu quero agradecer demais a participação da doutora pesquisadora líder do Laboratório de Mamíferos Aquáticos lá do Instituto Mamirauá pela participação e desejar sorte aí para a doutora Miriam na continuidade do trabalho e na preservação desse importante bioma e dessa diversidade de fauna. Muito obrigado, viu? Obrigada, Edmond. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua falando sobre a questão da seca na Amazônia, mas como está o controle do nível dos rios e o atendimento às populações ribeirinhas. Um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente continua falando sobre os efeitos da seca extrema no bioma amazônico. A gente continua em contato com pesquisadores do Instituto Mamirauá, que faz um importante trabalho de preservação lá no miolinho da floresta. E a gente vai conversar agora com o pesquisador Ian Fleischmann, que vai falar para a gente sobre uma situação e um trabalho muito interessante do Instituto, o acompanhamento do nível dos rios. Nós estivemos no stand do Instituto Mamirauá na última SBPC e a gente mostrou esse trabalho que eles estavam fazendo. Tem uma coisa interessantíssima aqui que o Instituto desenvolveu depois da seca. Vocês criaram uma rede de olheiros sobre o nível do rio. Como é que é isso? Então, os rios eles são monitorados por réguas. Essas réguas são oficiais. Não necessariamente são as pessoas que estão medindo, mas tem pessoas que de fato estão observando e nos dando indicação. Então a gente compila os dados que vêm desde Tabatinga até Manaus, monitorando o nível do rio. Isso é muito importante, porque a gente não tem dados que vão nos dar a previsão do quanto está subindo e descendo o rio. Então esse monitoramento agora é um grupo de WhatsApp que nasceu para divulgar na região só do Lago Tefé, mas se expandiu para toda a região do Médio Solimões, até o Baixo Amazonas agora tem gente. Então vamos lá, cadê o celularzão aí mostrando o boletim das águas? Como é que é isso? Então, isso nasceu para divulgar um informe que a gente tem feito. É um informe que a gente dá de 15 em 15 dias várias informações. Então, dentre essas informações, a gente mostra como está o nível do rio. E os comunitários, os ribeirinhos, nos mandam fotos de como é que está o nível do rio na sua região. Então, isso também é uma maneira de fazer o que a gente chama de ciência cidadã. Que a pessoa pode contribuir para a ciência, não necessariamente na universidade, mas no seu local de vida, de trabalho. Então aqui é uma foto do Rio Tefé, mostrando o primeiro dia, ano passado, que foi em novembro, que conseguiu entrar um barco para levar suprimentos para a cidade. Então todo mundo ficou sabendo. De 23 para agora, nós temos já 600 pessoas nesse grupo de WhatsApp divulgando. Então aqui a gente tem uma mensagem dizendo: o Rio Tefé baixou 5 centímetros. E as reações são engraçadas. Tem gente que fica, ai meu Deus, 5 centímetros. Que teve dias que baixou 1 metro. Então a gente tem que ficar atento para ver o tanto que está baixando. Aonde a gente está, a gente diz assim, se Tabatinga baixou 10 centímetros, daqui a uma semana em Tefé baixou 10 centímetros. Então é uma maneira de a gente se comunicar. Muito bem, vamos saber do Ayan agora. Ayan, como é que está funcionando essa ferramenta interessante aí de transmissão de informação sobre o nível do rio por meio de WhatsApp? Vocês têm conseguido atender essa demanda de informar a população ribeirinha com essa ferramenta? Então, olá, obrigado pela oportunidade aqui de trazer algumas reflexões sobre o tema, sobre a importância dessas informações em um ambiente que é tão dependente da dinâmica fluvial, né? Então, antes de falar da ferramenta em si, eu gostaria de ressaltar
Isso é muito importante quando a gente fala para o público brasileiro que não conhece muitas vezes a realidade amazônica, que uma seca na Amazônia é muito diferente em termos de impactos do que em grande parte do mundo. Por exemplo, no sul, sudeste, quando a gente pensa numa seca, muitas vezes é o impacto na agricultura ou no racionamento de energia, racionamento de água, mas a gente não, de longe não tem o mesmo grau de impacto como é na região amazônica. Por quê? Quando vem uma seca, e aqui seca eu me refiro à redução do nível dos rios, a gente encerra o direito de ir e vir de milhares de pessoas. E é isso que a gente está vivendo agora. A gente tem centenas de milhares de pessoas, de ribeirinhos, que em suas comunidades estão isolados. Por que eles estão isolados? Porque a única forma de sair de casa é via rio, via fluvial. E quando tu encerra esse meio de transporte, significa que a população não pode acessar as suas áreas produtivas, por exemplo, um lago da pesca ou uma roça, que eles chegam via barco. Eles não podem acessar a saúde, não podem acessar a educação. Grande parte dessas comunidades não tem escola, ou tem escola só primária, né? Então, o ensino médio, ou outros níveis escolares, as crianças, os adolescentes têm que sair de barco e não conseguem, estão isolados. Não conseguem votar. Olha só que tragédia que aconteceu 2 semanas atrás, que foi inclusive pouquíssimo noticiada no Brasil. Milhares de pessoas não votaram por causa nas eleições por causa da seca. E aí eu ouvi muita gente falando, não, vocês têm que votar em candidatos que se preocupem com a crise climática. Mas as pessoas não estão nem votando, porque estavam isoladas em casa. Então, assim, são tantos impactos de uma seca no modo de vida das pessoas que isso gera uma crise humanitária. O que a gente está vivendo agora é uma crise humanitária, muito em decorrência da falta de navegabilidade. Tem outros impactos, dificuldade de acesso à água para beber e outros impactos da seca, mas o principal impacto, o primeiro impacto, é na navegação. E aí volta para a sua pergunta. A informação do nível do rio é primordial para essas comunidades, para essas populações. Tem um colega que fala que, assim como os britânicos gostam de discutir a chuva, né, muito famoso, né, a discussão britânica sobre se vai chover ou não vai chover, o ribeirinho fala do nível do rio. O assunto para quebrar um gelo com o ribeirinho é: e o rio está subindo, o rio está baixando? Esse é o dia a dia de quem é ribeirinho, de quem vive na beira dos rios amazônicos. Então, quando a gente começou a monitorar o nível dos rios, de início a gente não fazia essa divulgação diretamente. As comunidades que trabalham com o Instituto, que trabalham, no caso, com o meu grupo de pesquisa aqui em Geociências, me pediram. Eu lembro do dia que teve um comunitário, uma liderança que disse: nossa, é muito legal que vocês estão medindo o nível do rio, mas eu quero ter acesso a essa informação. Eu preciso ter acesso a ela. Eu preciso saber quanto que está subindo o nível do rio para saber se a minha roça vai ser alagada no período da cheia. Ou se quando está secando o rio, se eu vou, até quando que eu vou poder sair de casa por aquele canal ou por aquele rio, etc. E aí começou a se criar uma noção muito clara para a gente da importância de ter acesso, de divulgar essa informação. E o que de início era uma ferramenta mais simples, em que a gente divulgava um boletim impresso para essas comunidades, e que obviamente não chegava no público que a gente queria, porque era pouquíssimas comunidades que a gente chegava presencialmente, a gente migrou para um modelo do WhatsApp. E aí esse grupo acabou tendo muito sucesso, faz aí mais de 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses talvez que a gente tem esse grupo, e hoje conta com 950 pessoas. A gente chegou no limite dos grupos de WhatsApp, a gente não pode receber mais gente, porque o limite do grupo é 1.000 pessoas. E isso é porque tem essa demanda de informação. E aí o que é importante também é ressaltar: não é uma formação de cima para baixo, não é um fornecimento de informação. Tem colegas que disseram: por que tu não corta a possibilidade das pessoas interagirem no WhatsApp e vira só um local de fornecimento de informação, né? Só os administradores postam. E aí que vem a nossa resposta: não, a gente quer justamente o contrário, a gente quer a interação, a gente quer a troca de conhecimento, não é de cima para baixo ou de uma via só, é de duas vias. E o que a gente tem visto é muito isso. Os ribeirinhos trocam informação constantemente, diariamente, com uma frequência que às vezes a gente não consegue nem controlar os grupos, porque mediar um grupo de WhatsApp com 1.000 pessoas é um desafio bastante grande, né? Mas a gente deixa isso aberto para ter essa troca. E tem trocas muito legais. Trocas de conhecimento tradicional, de discussão. Por que que o nível do rio vai subir tanto? Porque eu vi tal sinal. Esse ano as borboletas estão muito densas. Isso é porque tem muita quantidade de borboleta. Quando vem isso é porque a seca vai ser forte mesmo.
o impacto das eleições, o pessoal discutindo diariamente, na semana das eleições, olha, a gente não vai poder votar, olha aqui o pessoal indo votar, o pessoal caminhando com o barco nas costas, tem um vídeo chocante que mandaram ali, mostrando o pessoal caminhando com o barco nas costas para ir votar, 10 horas, e para votar nesses candidatos que estão aí ainda por cima, né? Então, assim, tem sido muito legal essa experiência, e a gente tem tido um retorno muito positivo de que é uma informação que as pessoas da região são ávidas a ter e não tinham acesso até então, porque não via numa linguagem apropriada para essas comunidades, para esses ribeirinhos, e, por outro lado, é um fórum de troca de informação. Então, quando, por exemplo, semana passada começou a subir o nível do rio Solimões, do Alto Rio Solimões, a gente posta isso, aí vem 15 coraçõezinhos em cima daquela mensagem, todo mundo, glória a Deus, vai subir, aí entra aquela catarse coletiva, é muito interessante de acompanhar. E importante isso que você falou também, porque o ribeirinho acaba se tornando um agente de fiscalização em loco, né? Ele está lá vendo a régua, então ele pode falar, ó, daqui está tanto, não precisa ter um pesquisador ou algum funcionário do instituto para fazer essa aferição, né? Muito mais prático, inclusive. E lembrando assim, as regras de medição de nível do rio, existem várias delas. Existe a Rede Hidrometeorológica Nacional, coordenada pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, que é a ANA, cujo braço operacional em grande parte do Brasil é o Serviço Geológico do Brasil e que mantém essas estações em grande parte da Amazônia. Qual que é o problema? Não está em toda a Amazônia por falta de pessoal, por falta de investimento. Então, o Serviço Geológico Brasileiro não dá conta de manter o sistema operando como deveria, e não é por falta de capacidade. Eu conheço muita gente do Serviço Geológico, são pessoas altamente capacitadas, mas que precisam de mais gente trabalhando, as equipes são reduzidas. E isso fez com que a gente tivesse que suprir isso, de certa forma, criando as nossas próprias estações, em parceria com o próprio Serviço Geológico. Parceiros do Serviço Geológico vieram, nos ajudaram a construir as estações no modelo do Serviço Geológico, no modelo da Agência Nacional de Águas, e essas estações que a gente opera dentro do Instituto Mamirauá, muito nas nossas bases de campo, que a gente tem nas reservas aqui próximo, e isso nos permite ter esse acompanhamento rápido. E o outro ponto importante de ressaltar é a chegada da internet na Amazônia nos últimos 2 anos, na Amazônia Rural, via Starlink, que parou bem ou parou mal, conectou a Amazônia de uma forma completamente sem precedentes. Então, num horizonte de 2 anos, toda a comunidade agora tem internet. E isso facilitou muito essa comunicação. Então, essa comunicação, uma ação como essa que a gente fala, uma ação de ciência cidadã sobre a dinâmica dos rios, só é possível com essa conectividade de internet que a gente tem hoje instalada na Amazônia Rural. Bom, rapaz, essa tecnologia, essa inovação social realmente é muito interessante saber também sobre esse aspecto da internet. Mas vocês estão fazendo ainda um trabalho, a gente viu aí nas fotos que o pessoal mandou para a gente, um trabalho de conscientização, distribuição de uma cartilha e palestras nas comunidades. Como é que vocês fazem isso e como é que vocês otimizam aí para atingir o maior número de pessoas numa região tão grande quanto a que vocês estão operando por aí? Sim. Então, tem alguns documentos que a gente elaborou recentemente em relação à seca, e algumas diferentes ações que a gente, dentro do Instituto, tem realizado com o intuito de apoiar essas comunidades. Tá? Então, vou citar alguns exemplos, como as oficinas pré-seca, que a gente chamou, que a gente realizou em agosto, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã. Eu coordenei essas oficinas, que a gente conseguiu juntar mais de 50 lideranças comunitárias, de mais de 20 comunidades, para discutir a seca que estava chegando. Isso foi em agosto, né? Então, a gente discutiu como foram os impactos, quais foram os impactos da seca de 2023 nas comunidades, o que foi feito em 2023 e o que precisava ser feito a partir de agora. E a partir dessa oficina, a gente elaborou um documento, que foi o documento Secas na Reserva Manã, de orientações para gestores públicos da região do Médio Solimões, onde a gente não só descreve os impactos, mas principalmente a gente apresenta 23 soluções concretas que foram propostas pelos comunitários para lidar com as secas, não só desse ano, mas dos anos que virão. E aí tem N soluções para a educação, para a saúde, para a alimentação, para o escoamento de produtos, e são soluções muito interessantes porque vem do próprio ribeirinho, é dar voz ao ribeirinho, que é quem de fato está sendo impactado,
e que entende realmente qual a solução que poderia ajudá-los. Então, tem soluções que foram interessantes, porque surgiram soluções que a gente nem poderia imaginar que eram tão importantes, como, por exemplo, distribuir canoão de alumínio de 8 metros para as comunidades. Porque este canoão de alumínio, que as comunidades não costumam ter, desliza nessa lama quando fica na seca muito mais fácil e poderiam escoar a produção. Ou, por exemplo, absorver a produção local que eles estavam perdendo, como produção de banana, produção de farinha, produção de peixe ou de pescado, que eles estavam perdendo que não conseguiam escoar para o centro consumidor. Mas absorver localmente, por exemplo, via Programa Nacional de Alimentação Escolar, já que as escolas não recebem a merenda escolar de fora. Então começaram a surgir várias soluções, estão nessa cartilha que a gente elaborou, de soluções para as secas na região do Médio Solimões. E isso veio muito a partir não só do Instituto, mas de lideranças das reservas que nos demandaram isso. Não, vamos sentar e vamos discutir isso. A gente quer apoio, a gente quer pensar isso. E tem lideranças muito fortes na região que pensam isso e pensam políticas públicas. Então, esse é um tipo de exemplo de ação que a gente tem realizado. Uma outra ação bem importante aqui do Instituto, que é coordenada por dois colegas, o João Paulo e a Maria Cecília, é em relação ao tratamento da água do rio para consumo humano. O que acontece agora? Muitas comunidades não conseguem ter acesso à água de qualidade, seja porque não tem capacidade de armazenar água da chuva, que chove aqui. Mesmo na seca chove, mas as comunidades têm um balde do lado da casa, não tem uma cisterna. Então, aquele programa 1 milhão de cisternas do semiárido tem que ser importado para a Amazônia urgentemente. Inclusive, mês passado, construíram, para o meu conhecimento, a primeira cisterna nos moldes do semiárido, aqui numa comunidade perto de Tefé. Então, água da chuva não tem capacidade de usar. Água de poço, água subterrânea, que seria a segunda fonte, muitas vezes os poços são rasos e ficam secos durante a seca, o pessoal não consegue consumir, ou falta energia para usar a bomba, o pessoal não tem diesel para usar na bomba para puxar água, então eles ficam sem água. Conclusão, tem que beber água do rio. Só que essa água do rio é muito imprópria para consumo. É uma água muito turva, é uma água que que não pode ser consumida diretamente. Então, o que esses colegas aqui do Instituto fizeram foi um kit de tratamento emergencial da água do rio, que é muito simples, não é nenhuma revolução. A revolução é a forma de entregar, é a tecnologia social, que significa pegar essa tecnologia que já existe e transferir para as comunidades de uma forma fácil de ser utilizada. No que consiste esse kit? Sulfato de alumínio, que é o coagulante, né, para tirar o lodo que está na água, hipoclorito de sódio, desinfectante, um filtro. São pequenas coisinhas que juntas somam R$ 20. O kit custa R$ 20 e pode tratar 6.000 litros de água, o que dá para uma família passar a seca inteira com tranquilidade, com água para consumo direto. E aí a gente montou esse kit e junto com prefeituras da região e com a Unesco, a gente está distribuindo 5.000 kits, que vai beneficiar 25.000 pessoas aqui na região. E a gente está fazendo a capacitação dos agentes comunitários de saúde e agentes indígenas de saúde, porque eles têm que ser os multiplicadores de como tratar a água. Porque uma coisa é ter o kit. Ok, eu tenho sulfato de alumínio em mãos, tenho hipoclorito, mas quanto eu coloco? Como eu coloco? Tem uma Como eu técnica faço? associada. Como eu faço? Então, a gente fez uma cartilha e um vídeo explicativo, está no YouTube o vídeo, e também a gente tem feito capacitação junto a prefeituras e junto ao Distrito Sanitário Indígena para que haja multiplicadores dentro das comunidades. Essa é uma informação sensacional. Inclusive, a gente entrevistou uma pesquisadora durante a SBPC, trouxemos no nosso episódio, ela falando dessa situação da falta de água potável para as comunidades na Amazônia. Muita gente não imagina, nossa, Amazônia, o Rio Amazonas, não tem água e tal, e realmente uma situação bastante grave. Como está, Ayan, neste momento, a situação do nível dos rios? Você teve uma perspectiva de melhora? Eles continuam com nível baixo? Conta pra gente como é que foram esses últimos dias e qual que é a perspectiva que vocês têm. Sim. Então, assim, a Amazônia é muito diversa, né? Então, o que eu vou falar é do Rio Solimões, que é o rio que eu atuo diretamente e que eu tenho acompanhado mais de perto. A gente teve esse ano seca recorde em quase todos os rios da Amazônia, novamente, né? Ano passado tinha sido seca recorde em grande parte da Amazônia e hoje, esse ano, ultrapassou os recordes do ano passado em quase toda a Amazônia. Não foram todos os rios, mas muitos rios já ultrapassaram o recorde histórico. A boa notícia é que começou a subir o nível do rio,
no Alto Rio Solimões, em Tabatinga, por exemplo, já começou o período da enchente, começou a subida, e a tendência é continuar subindo, assim, a gente não acredita que vai voltar a descer, muito porque isso é o que acontece historicamente. Mesmo ano passado, na seca de 2023, ou em qualquer outro ano, é esse o período que começa a subir o nível do rio. Então isso está normal, não é isso que mudou. O que mudou esse ano? A seca, o nível do rio baixou muito antes. Lá para início de setembro já estava grande parte aqui da Amazônia Central seca. O que era normal está mais para o final de setembro. Então a seca veio antecipada, mas a subida dos rios veio como sempre veio. Metade de outubro começa a subir o nível do rio, a perspectiva aqui em Tefé é que aí para a próxima semana comece, que no Médio Solimões, comece de novo a subir. A grande preocupação é qual que vai ser a magnitude dessa subida, porque a cheia do ano que passou foi muito fraca, justamente porque choveu pouco. Então, o nível do rio vai começar a subir, daqui aí a cerca de um mês, grande parte das comunidades da região tendem a deixar de ficarem isoladas, mas pode ser que seja muito demorado esse processo de recuperação ou que seja uma cheia fraca nos próximos meses, em decorrência dessas chuvas abaixo da média que a gente tem tido. O que acende um alerta de, sim, continuar tendo eventos extremos no próximo ano. O fato é, está voltando a subir e dentro de um mês a gente espera que se volte para uma certa normalidade nas comunidades. Agora, voltar a ter acesso ao rio não quer dizer que o impacto passou. O impacto de ficar 3 meses isolados na saúde, na economia da região, né, na economia das comunidades, é enorme. Então, isso se perpetua, né? Por exemplo, ano passado teve muito pescador de pirarucu, manejador de pirarucu, que não realizou o manejo por causa da seca. Então, isso gera um impacto econômico no ano seguinte inteiro. E assim se propaga. Se a gente pensar que vai ter 2 anos com potencial não pesca, o impacto é enorme, né? Em comunidades que já são altamente vulneráveis socialmente, etc, etc. Muita gente não sabe que o pirarucu é uma cultura que tem foi instituído um programa de manejo lá no Amazonas e que eles pescam uma vez por ano. Você me perdoe, aí eu pensei que você monitorava também o Rio Tefé e o Rio Amazonas, mas pelo que você me disse, então é só os Solimões. Mas imagino que não seja muito diferente. O Rio Solimões é o Solimões Amazonas, né? Ele se chama Amazonas a partir de Manaus, mas Certo? para os peruanos é tudo Rio Amazonas, por exemplo. É o brasileiro que Os chama de Solimões. Solimões esse trecho. Pois não. Isso é uma coisa do Brasil, né? O fato é que a gente, aqui no Instituto Mamirauá, a gente monitora o Rio Tefé, monitora o Rio Solimões e outros lagos da região, o Rio Japurá, o Lago Amanã, o lago da reserva, alguns lagos da reserva Mamirauá. Então tem um conjunto de corpos hídricos que a gente monitora, né? Aqui na Amazônia Central. Monitora diretamente, né? Mas indiretamente com parceiros a gente acompanha a Amazônia como um todo, né? Muito bacana. E eu só uma pergunta, eu fiquei com uma pergunta para fazer sobre a sua primeira explanação lá, a sua primeira resposta, daqueles projetos todos, aquelas ideias todas, por exemplo, do barco de alumínio de 8 metros. Vocês já conseguiram viabilizar isso? Esse é um ponto importante. Primeiro que nós não somos gestores públicos, né? Nós somos um instituto de pesquisa. Então, a gente sempre fica com esse dilema que é, num lugar onde tantas políticas públicas estão ausentes, onde o Estado brasileiro está ausente, muitas vezes quem está no território passa a ser visto como o Estado. Então, durante essas oficinas, teve alguns comunitários que me pediram, tá, mas eu quero saber quando que vocês vão fazer isso. E aí eu tinha que deixar muito claro, olha, eu não vou fazer isso, porque eu não tenho Meios. autoridade para fazer isso, competência, meio, recursos, porque não é o nosso papel, né? O nosso papel é criar orientações e buscar a implementação dela com parceiros, especialmente gestores públicos. Então, o que a gente tem feito? Levado essas demandas para várias esferas, a gente já entregou para o governo do estado, já entregou, tinha uma reunião com o Banco Mundial, que a gente entregou esse documento, a gente mandou para o Ministério da Saúde, para prefeituras, candidatos a vereadores, né, que a gente teve eleição municipal recentemente. Então, a gente está tentando divulgar. O que, de fato, dessas 23 soluções propostas já saiu do papel? São algumas delas que já tinham começado a ser implementadas em algumas comunidades, mas não em todas. Então, por exemplo, cisterna para água da chuva. Uma das sugestões é, em comunidades de várzea, que a gente diferencia muito comunidade de terra firme, comunidade de várzea. Comunidade de várzea são aquelas que alagam, né?
estão num ambiente que alaga, em média, todo ano. Aí diz, comunidade de várzea é mais complicado de ter poço, porque pode vir alagar e pode prejudicar o poço, é mais complexo de manter um poço, portanto, recomenda-se para essas comunidades aumentar as cisternas ou fornecer cisternas de água da chuva, de captação da água da chuva. Algumas comunidades avançaram. Então, assim, o fato é, essa é uma solução que tem sido implementada, tem crescido, mas não com a velocidade que a Amazônia precisa. Então, algumas dessas soluções, de fato, já foram implementadas e precisam ganhar mais escala. A própria absorção local de produção via merenda escolar já existe em algumas comunidades. A adaptação do calendário escolar não é o momento para ter aula, né? Como é que as crianças vão para a aula? Não tem como. Mesmo quando tem colégio na comunidade, quando tem escola na comunidade, está tão quente que eles têm que cancelar as aulas, porque não tem energia, não tem ventilador, ar-condicionado, né? Nem se fala, né? Isso é fora de questão. Então, assim, a adaptação do calendário escolar é uma medida muito necessária. O período das férias tem que ser agora, para poder não impactar a educação nessas escolas. Com toda Então, essa é certeza. uma medida que tem que ser feita, só que vários municípios não têm isso ainda. Alguns municípios têm, mas não é generalizado. Então, essas soluções estão nesse mundo. Algumas não existem, não foram implementadas, outras já estão em fase de implementação em algumas comunidades, mas precisam ganhar escala. Perfeitamente. Eu perguntei no sentido assim, se às vezes tem algum projeto, né, sendo feito em parceria pelo Mamirauá com alguma instituição pública, algum o Ministério de Agricultura, por exemplo, não sei. Mas pelo visto ainda o Mamirauá já deu a ideia e está instigando os gestores locais para ver se sai alguma coisa nesse sentido. Eu acho assim, são muitas frentes, né? O Instituto é muito grande, a gente tem 300 colaboradores, então tem várias frentes abertas. A gente tem projeto aberto de fortalecimento da merenda escolar regionalizada, justamente pensando nesse contexto. A gente tem, por exemplo, o manejo do pirarucu, uma longa experiência em assessoria técnica de manejadores, e que a gente está justamente elaborando uma nota técnica para subsidiar o IBAMA na extensão do prazo da pesca desse ano, para que os ribeirinhos possam fazer a pesca durante mais tempo, para que não sejam tão impactados pela seca. A gente elaborou os kits de tratamento da água do rio em parceria com prefeituras. Então, tem uma série dessas soluções que, de fato, a gente tem atuado e tem puxado à frente para implementar, enquanto política pública. Mas tem o outro lado da moeda, que a gente não é implementador de política pública. A gente é um instituto de pesquisa, realiza ação de extensão, mas a gente tem que ser o formulador, talvez, mas não o aplicador. A gente não tem o recurso, né? Se chegar, por exemplo, temos dinheiro para comprar kits de tratamento emergencial da água do rio para todas as comunidades da Amazônia. O Mamirauá pode executar? Não. O que o Mamirauá faz? A gente faz o meio de campo, contata as prefeituras, capacita prefeituras, agentes comunitários de saúde, e esses serão os multiplicadores e eles que vão implementar a ferramenta. E esse é um ponto muito importante, que é, inclusive, o desafio de implementar a tecnologia social, que tecnologia social não é alguém de fora que vem e implementa. Tem que ser realizado considerando o engajamento, considerando todo esse retorno comunitário em torno dessas tecnologias. Então, isso só vai acontecer quando tiver órgãos públicos realmente interessados em fazer, junto com as comunidades locais e em parceria com os institutos de pesquisa que são idealizadores de tecnologias sociais, por exemplo. Muito bem, olha, eu quero agradecer demais ao Ian Fleischmann por essa participação aqui no nosso programa, mais uma, trazendo as informações sobre o momento atual, direto da fonte, quem está convivendo lá com a situação da seca na Amazônia. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pela gente, deve acessar a nossa página no YouTube, que está aí para você na tela nesse momento. Dúvidas, críticas e sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. Obrigado, gente. Até a semana que vem. Tchau.